Olá, estudantes, tudo bem? Espero que sim. Espero que vocês estejam muito bem e hoje nós teremos a aula de número 22 de Geografia. Vamos lá? Para a aula de hoje, nós vamos precisar de caderno ou uma folha para poder fazer as anotações, lápis, borracha, apontador e lápis colorido se vocês preferirem, uma mesa ou uma caixa firme para poder apoiar o material e fazer as anotações. Tudo pronto? Vamos começar? Vamos fazer uma pequena revisão da aula anterior. Na aula anterior aprendemos sobre alguns problemas ambientais. Lembram disso? Lembram que na aula anterior começamos com uma pequena história do Léo, esse garotinho aí, e das coisas que ele observava enquanto ele caminhava no trajeto para a sua escola. Lembra que eu mostrei duas imagens como essas, a primeira e a segunda? E em uma delas tinha muito resíduo sólido descartado incorretamente, de forma incorreta, jogada ali na beira da estrada. Lembra disso? Lembram também que nós conhecemos o Kaique, o amigo do Léo, e ele não sabia, assim como muitas pessoas, o que significa resíduos sólidos. E para isso, então, nós fizemos o quê? Vimos um vídeo. Lembram desse vídeo como foi bacana? Vimos o vídeo para mostrar por que não usamos mais a palavra lixo e sim resíduos sólidos. Lembram que bacana que foi esse vídeo? Para demonstrar que muitas coisas que nós jogamos fora ainda podem ter muita utilidade em nossa vida, podem ser usadas de outras formas e que reciclar é muito importante para o nosso meio ambiente. Nós fizemos uma atividade para pensarmos sobre os resíduos sólidos que descartamos de forma incorreta. Vocês lembram dessa atividade? Lembram que foi importante pensar sobre este problema ambiental? Em seguida, nós vimos duas imagens sobre as poluições e nós começamos sobre a poluição do solo. Olha só, duas imagens como essa. Na primeira imagem nós vimos resíduos sólidos depositados de forma incorreta ali em locais que antigamente eram chamados de lixões, mas existem muitos desses ainda pelo Brasil espalhados. E na segunda imagem nós vimos ali os agrotóxicos sendo lançados diretamente no solo e também prejudica ali, fazendo a poluição dos solos. Na sequência nós fizemos a leitura de uma reportagem da Universidade da Criança que mostrava as doenças causadas pelo acúmulo de resíduos sólidos e os danos que eles podem, esses resíduos sólidos podem causar no nosso organismo. Vocês lembram que foi falado que os resíduos sólidos atraem ratos, baratas e que esses animais podem causar doenças muito danosas à nossa saúde? Vimos também sobre a poluição do ar. Eu mostrei essas duas imagens muito importantes sobre como se dá a poluição do ar em nossa sociedade. Ela se dá principalmente dessas duas formas. Com a poluição pelos carros, com a queima de combustíveis fósseis pelos veículos e também a queima de combustíveis ou na produção das indústrias. Mas também ela se dá de outras formas, mas nós começamos com essas duas. Na sequência vimos também um pouco sobre poluição sonora. Lembram? Poluição sonora é aquela que é causada pelo excesso de sons e ruídos no meio ambiente. Normalmente em centros urbanos, ocorre em cidades. Mostrei essas duas imagens de uma cidade com muitos carros e também de maquinários que fazem muito barulho. Nós vimos também um pouco sobre poluição visual, que é causada pelo excesso de imagens, cores, palavras, cartazes, usados em propagandas, em outdoors, mas também o tipo de poluição, aqueles com muitos fios no poste causado pela rede de eletricidade, pela rede de internet, de telefonia, que os fios vão se acumulando. Então falamos sobre a poluição visual também. Também fizemos uma atividade de sim ou não sobre as possíveis soluções das poluições do solo, poluição da atmosfera, poluição sonora e também da poluição visual. Lembram dessa atividade? O professor ia falando as possíveis soluções e vocês tinham que dizer se sim ou não, não precisava registrar isso aqui que eu me lembro.
Tivemos também uma outra atividade para observarmos os tipos de poluição que encontramos no lugar onde moramos, lá no nosso bairro. Eu, por exemplo, no bairro onde eu moro, eu me lembro que eu falei para vocês que os tipos de poluição que eu vejo no lugar onde eu moro são a poluição do solo, com resíduos sólidos, e também a poluição sonora, ocorrida pelos canos de escape dos carros, principalmente. Lembra dessa atividade? E por último, nós fizemos um desafio das poluições. Lembram desse desafio muito bacaninha que nós fizemos? Nós tínhamos as imagens da gotinha d'água que representava a poluição da água, a nuvenzinha que representava a poluição do ar e a rochinha, né, a terrinha que representava a poluição dos solos. Aí o professor falava possíveis fatores que causavam as poluições e vocês tinham que dizer se era poluição da água, poluição do ar ou poluição do solo. E na aula de hoje nós vamos continuar conversando sobre outros problemas ambientais que nós temos atualmente na nossa humanidade. Mas aí eu vou dar um tempo para vocês anotarem a aula de hoje, né, a aula número 22, o tema da aula, problemas ambientais, e a data. Daqui a pouco eu volto para começarmos direitinho a nossa aula. Tudo pronto para nossa aula então? Vamos observar essa imagem. Vocês conseguem ver fumaça saindo de algum lugar? Olha lá. Será que essa fumaça está saindo das indústrias? Estão saindo essa fumaça dos automóveis? Será que essa fumaça está saindo da decomposição de resíduos sólidos ou de queimadas? Olha lá, está saindo das indústrias, né? E vocês sabiam que essa fumaça que permanece na atmosfera favorece o aumento dos gases do efeito estufa? E assim ele causa o aumento do aquecimento global? Mas espera aí, o que é o aquecimento global e o que são os gases do efeito estufa? Vamos ver? Bom, aquecimento global é o processo de mudança da temperatura média global da atmosfera e dos oceanos.
Ela é causada pelo espessamento de gases do efeito estufa, que basicamente são gases produzidos pelos carros, pelas motos, caminhões, pelas fábricas e que são jogados na atmosfera, são lançados na atmosfera, bloqueando a saída do calor que é emitido pelo Sol, prendendo na superfície terrestre e aumentando a temperatura média do nosso planeta. Na verdade, o efeito estufa ele deveria ser natural no nosso planeta, porque é ele que possibilita a manutenção da temperatura numa média de 15 graus. Assim. Essa temperatura média é ideal para que haja a vida em nosso planeta. Porém, o ser humano vem jogando esses gases na atmosfera e aumentando esse efeito estufa, ou seja, eles estão possibilitando o espessamento dessa camada de gases do efeito estufa e assim a temperatura se eleva. Então vamos lá, o aquecimento global ele é causado por isso aí, ó. Olha só, uso de combustíveis fósseis. Ou seja, uma das causas do aquecimento global é o uso de combustíveis fósseis por automóveis, trens, navios, ônibus, etc. A queima desses combustíveis fósseis pode intensificar aquele espessamento, né, daquela camada de gases do efeito estufa, que eu acabei de citar há pouco. Mas o que são combustíveis fósseis? Vamos ver? Combustíveis fósseis são derivados do petróleo, como a gasolina, o diesel, o querosene para aviões, o gás natural e o carvão mineral. E olhem, eles são recursos não renováveis. São recursos, matérias-primas extraídas da natureza que nunca poderão voltar para o seu local de origem. Ou seja, não poderão ser utilizados novamente. Além disso, eles são limitados, ou seja, chegará um tempo que eles vão acabar. Outro fator que aumenta o aquecimento global, este cara aqui, ó, o desmatamento. Quando nós degradamos as florestas e reduzimos essas áreas de florestas, estamos afetando diretamente na variação climática. O que isso quer dizer? Ó, olha só, as folhas elas servem para absorver parte das chuvas. Elas seguram essas gotículas das chuvas e depois elas devolvem para a atmosfera, umedecendo o ar, por exemplo. Os troncos, os galhos, eles favorecem, por exemplo, a criação de sombras e resfriando o solo desse jeito. Ou seja, tudo isso uma floresta possibilita para uma melhora na variação climática. E se nós não temos a floresta, nós temos o aumento da temperatura e da variação climática muito maior. Tá, e por que será que o ser humano desmata? Por que será que o homem acaba com as florestas? Por que essa área foi desmatada? Vamos observar esta imagem. Vocês estão vendo alguma coisa nessa imagem aí? Olha lá, estão vendo bois e vacas. Então este é um dos motivos porque o ser humano, o homem, desmata. Nesse caso aqui vemos que essa área foi desmatada. Foram cortadas essas árvores para dar lugar à produção de pasto e para a criação de gado na pecuária extensiva. É muito comum entre os pecuaristas do Brasil e também do mundo desmatarem para criar gado. E veja aqui, olha, nós temos um gráfico, né, sobre as taxas de desmatamento na Amazônia Legal, nos estados que pertencem à Amazônia Legal. Por exemplo, a pecuária está presente, né, em grande parte, em muito tempo, nessas áreas onde há o desmatamento. No gráfico do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, vemos informações sobre o desmatamento nos estados que fazem parte dessa Amazônia Legal. Segundo informações dos órgãos de pesquisa, olha lá, 63% das áreas desmatadas na Amazônia Legal servem para o pasto para gado. Esse retângulo avermelhado mostra uma grande área de desmatamento nesses estados aí, ó, Pará, Mato Grosso e Rondônia. E por que será que essa área foi desmatada? Observe a imagem, o que nós vemos nessa imagem? Um monte de tronco de árvore cortada, né, depositada nesse espaço. Por que será que elas foram cortadas? Para que as árvores sejam utilizadas por madeireiras, né? As madeiras nobres, elas são exportadas, ou seja, enviadas para outros países, né, na comercialização para empreendimentos de alto padrão. O que quer dizer alto padrão? Quer dizer que essas árvores elas têm uma durabilidade maior, elas são mais resistentes à umidade, a animais que consomem elas, como os cupins. É possível perceber que as principais formas de desmatamento na Amazônia são aquelas que
cortam as madeiras para comercialização, né, dessa madeira de alto padrão, mas também as queimadas, a sua grande maioria tem queimada. Vamos analisar esta área aqui. Por que será que essa área foi desmatada? Lá no fundo nós vemos ali uma área ainda com floresta, ali, com muitas árvores. Mas aqui na frente nós vemos uma área já com agricultura. Mas por que será que essa área aqui da frente foi desmatada? Para dar lugar ao plantio de soja. Extensas áreas de floresta são dizimadas, eliminadas para dar lugar ao plantio de soja principalmente. O Brasil, para vocês terem uma ideia, é o primeiro país, né, o país que mais produz soja no mundo. Né? E para que é usada a soja? Para muitas produções alimentícias, também para ração de gado, ração de suínos, os porcos, para a criação de porcos, para a criação de aves, além da produção de biodiesel. Tá? Os principais produtores aqui no Brasil de soja são os estados do Mato Grosso, os estados do Paraná e o estado do Rio Grande do Sul. E olha só, nós temos aí as queimadas, né? As queimadas também é outra atitude que faz aumentar o aquecimento global. Além do desmatamento, outra atividade é essa aí. As queimadas são realizadas com o objetivo de retirar com muita rapidez as florestas para dar lugar à criação de gado, para dar lugar ao plantio de lavouras, né, na agricultura. Mas temos um agravante: quando se queima a floresta, se queimam as árvores, nós estamos liberando por essa fumaça os gases do efeito estufa, que deveriam ser de forma natural, mas está sendo acelerado, não é verdade? Olha só, nós vamos falar um pouquinho agora sobre um gráfico, esse gráfico aqui, que são os focos de queimadas nos estados da região sul, entre julho de 2020 a julho de 2021. Mas antes de falar sobre esse gráfico, nós precisamos saber quem são os estados da região sul. Vamos lá? Olha só, o professor trouxe um mapa das regiões segundo o IBGE, e nós temos aqui a região número 1 de amarelinho, a região número 2 de laranja, a número 3 de verde, a número 4 de vermelho e a número 5 de azul. Qual será que são os estados da região sul? Olha lá, a número 5 azul, estão ali os 3 estados: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Vamos voltar no gráfico? Agora que nós sabemos quem são os estados da região sul, Paraná está de azul, Santa Catarina na barra laranja e Rio Grande do Sul na barra cinza. Olha só os focos no estado do Paraná: 3.305 focos de incêndio nesta faixa de julho de 2020 a julho de 2021. Ou seja, aqui o Paraná está em primeiro, mas aqui o primeiro não significa ser bom, não. Vamos falar agora dos focos de queimada por biomas. Esse gráfico aqui, ele é período anual, 2021, e temos os biomas do Brasil. Vocês lembram quais são os biomas do Brasil? Vamos dar uma olhada no mapa de biomas que a professora Franciele falou um tempo atrás. Olha lá, aqui temos o mapa do Brasil segundo o IBGE, e aqui são os biomas do Brasil. Olha lá, o bioma da Amazônia, este aqui é o bioma do Cerrado. Olha só que bacana, esse é o Mata Atlântica, onde fica o Paraná. O bioma da Caatinga, o bioma dos Pampas e o bioma do Pantanal. Esses são os biomas terrestres. Aí nós temos um bioma marinho, que é o marinho costeiro brasileiro. Ok? Sabendo onde estão os biomas, agora voltamos para o gráfico. Então você sabe, olha, olhando esse gráfico, os focos de queimada por biomas, olha só quem sofre mais. O Cerrado com 44,6% dos focos nesse período anual. Depois a Amazônia com focos de queimada. E depois a nossa Mata Atlântica, onde fica o nosso Paraná. Agora, outro setor responsável pelo aumento do aquecimento global, né, das emissões de gases que causam o aquecimento global, são as atividades industriais. Olha só, esses gases que são emitidos pelas atividades industriais, eles são muito artificiais. Eles produzem substâncias que podem destruir também a camada de ozônio. Ou seja, além de aumentar o efeito estufa, também podem destruir a camada de ozônio. Lembrando que a camada de ozônio é uma outra parte muito importante da nossa atmosfera. Agora, nós vamos assistir um vídeo muito curtinho, muito bacaninha. Ele vai ser dividido em duas partes, uma agora e outra depois,
onde nós temos uma explicação muito legal sobre o aquecimento global. Eu já volto. As mudanças no clima são consequência do aquecimento do planeta. A maioria dos cientistas já acredita que é a ação nociva do homem sobre a natureza que intensifica a emissão de gases poluentes na atmosfera, elevando a temperatura da Terra. Vamos entender como isso acontece. A Terra é aquecida por um fenômeno natural chamado efeito estufa. Sem ele, o planeta seria muito frio e a vida das espécies estaria ameaçada. Podemos comparar com uma estufa usada no cultivo de plantas. Os raios solares passam gerando o calor, que é retido pela estufa e ajuda as plantas a crescerem. Na atmosfera, os gases de efeito estufa permitem que o calor gerado pelos raios do Sol seja retido, como um cobertor sobre o planeta, mantendo a temperatura estável na média de 15 graus Celsius. Mas essa temperatura está se elevando na superfície terrestre por causa do aumento da concentração de gases na atmosfera, especialmente o gás carbônico, que é produzido a partir das queimadas em florestas e da queima de combustíveis fósseis, como o petróleo, que abastece os carros a gasolina e a óleo diesel. Outros gases também contribuem para potencializar o efeito estufa, como os gerados a partir das fazendas de criação de gado. Desde o início da industrialização até os dias atuais, a temperatura média da Terra já teria subido quase 1 grau Celsius. No ritmo atual, as previsões são de que a temperatura do planeta possa aumentar em 4 graus Celsius até 2100. Isso pode impactar ainda mais o clima, provocando o derretimento das geleiras, aumento do nível do mar, desaparecimento de áreas costeiras, temperaturas extremas, secas prolongadas, tempestades, furacões, inundações que afetariam a produção agrícola e ameaçariam a vida de espécies animais e vegetais. A China e os Estados Unidos são os países que mais emitem gases poluentes do planeta. O Brasil está em 7º lugar no ranking. Muito bacana esse vídeo, não é? Praticamente tudo que o professor falou, só de uma forma de animação. Então, como eu já falei para vocês, e dando uma resumida, as principais atividades que colaboram para o aumento do aquecimento global são o desmatamento, as queimadas, as atividades industriais e também o uso de combustíveis fósseis lá por carros, caminhões, etc. Tudo isso engloba e aumenta o aquecimento global. Agora nós vamos fazer uma atividade sobre essas atividades que contribuem para aumentar o aquecimento global. É um caça-palavras, vocês não vão precisar registrar isso no caderno de vocês, só vão precisar encontrar as palavras e anotar quais são essas palavras no caderno de vocês. As palavras estão ou no sentido horizontal ou no sentido vertical, ok? Não tem nenhuma palavra de trás para frente. Darei um tempinho para que vocês concluam essa atividade. Volto daqui a pouco.
aí, estudantes, conseguiram encontrar as palavras? Vamos ver onde elas estão em nosso caça-palavras? Olha aqui, desmatamento, queimadas, combustíveis e indústrias. Bom, agora falaremos um pouco as consequências que o aquecimento global pode causar em nossa sociedade. Ele pode causar muitas coisas, e a primeira delas são as mudanças na flora e na fauna, podendo ocorrer inclusive a extinção de animais, a contaminação de ambientes. Quando destruímos as florestas, por exemplo, desmatamos, estamos retirando o habitat natural de muitos animais, e como consequência pode ocorrer a extinção desta fauna e também da flora, pois as árvores estão sendo desmatadas. O aumento da temperatura, por exemplo, dos mares está afetando a capacidade de sobrevivência de muitos peixes, muitas espécies de peixes, já que nós temos uma coisa chamada cadeia alimentar. Essas alterações climáticas também podem ocorrer o derretimento do gelo em regiões polares. Altas temperaturas em algumas regiões do planeta refletem no degelo dos polos e, consequentemente, na elevação das águas dos oceanos. Regiões polares. Mas antes de eu continuar, vamos ver onde são essas regiões polares. Regiões polares, onde são? Vamos ver esse pequeno videozinho curto, né? Para que vocês possam identificar onde estão as regiões polares. Eu já volto. Esse é o Museu Oscar Niemeyer, localizado na rua Marechal Hermes, 999, no Centro Cívico da cidade de Curitiba, no estado do Paraná, no Brasil. Vamos fazer uma pequena viagem para conhecer onde ficam as áreas polares. Essa é a capital, Curitiba, situada no estado do Paraná, dentro do Brasil, na América do Sul. As regiões polares ficam ao extremo sul, no Círculo Polar Antártico e também no extremo norte, dentro do Círculo Polar Ártico. Essas são as regiões polares em relação ao nosso planeta. Vamos voltar para o nosso ponto de partida? Agora que sabemos onde são as regiões polares, olha só, vamos fazer a comparação. Aqui nós temos duas imagens, uma de 1979 e outra de 2011, feitas pela NASA. A NASA é a Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço dos Estados Unidos, um importante órgão que faz rastreamentos de satélites. E olha só, nós temos essas duas imagens de satélites feitas pela NASA. E essa área branca são as áreas polares lá no Círculo Polar Ártico. E olha só como em 1979 tinha uma quantidade muito grande de calota polar, de área de gelo. E em 2011 essa área está reduzida. Então isso é um fato muito importante observado pelos cientistas por conta do aquecimento global. O aquecimento global também pode refletir no quê? Nos desastres naturais, com uma maior intensidade, com uma maior frequência. O aumento das inundações, por exemplo, das tempestades e furacões são observados pelos cientistas e eles estão ligados ao aquecimento global. São reflexos do aquecimento global. O aquecimento global ele também pode afetar a produção de alimentos, causar secas com mais frequências, onde existe um grande cultivo de alimentos, e até a desertificação em uma área que antigamente, ou 30, 40 anos atrás, poderia ter uma grande floresta. Mas e aí, algumas atitudes para que você possa combater o aquecimento global? Você já pensou em mudar alguns hábitos que podem contribuir muito com o combate das mudanças climáticas? O aquecimento global é consequência do atual modo de produção e também do estilo de vida na nossa sociedade. Vamos pensar no caso das emissões de gases do efeito estufa. No Brasil, por exemplo, a maior parte da emissão de gases do efeito estufa são pelo desmatamento, são pelas queimadas e também pelo uso de carros, caminhões que emitem gases do efeito estufa com uma velocidade muito grande. Aqui no Brasil, esses são os maiores fatores.
Vamos pensar nessa imagem, algumas atitudes assim, para combatermos o aquecimento global. Cada produto que consumimos tem uma história. Ele começa lá na extração de matéria-prima, passa pela produção, também passa pelo transporte, até nós consumirmos esse produto e depois descartamos esse produto. Tudo isso, todas essas etapas, elas têm as emissões de gases do efeito estufa em todas essas etapas. Vamos começar aqui, ó. A primeira imagem nós temos aqui no canto uma lavoura, né, uma plantação de laranjas. Depois a colheita dessa mesma laranja. Essa laranja vai ser enviada para uma fábrica. Quando chegar na fábrica, eles vão produzir um suco colocado numa garrafinha, ou seja, já temos duas matérias-primas ali. A garrafinha também teve a sua produção, teve o petróleo sendo incluído ali. Depois do suco na garrafinha, ele vai ser transportado para um mercado e depois será consumido. Ou seja, em todo esse ciclo, nós temos, todas essas etapas, nós temos emissões de gases. Essas emissões de gases são feitas em todo esse ciclo aqui. Por que não consumir direto a laranja de um produtor mais próximo, quem sabe? Este é uma atitude que nós podemos auxiliar no combate, uma atitude bem simples que pode auxiliar no combate ao aquecimento global. Outra atitude, usar álcool, combustível ou andar menos de automóvel. Queima de combustíveis fósseis, por exemplo, como a gasolina, o diesel, é uma das causas do aquecimento global. Um carro médio, para vocês terem uma ideia, a gasolina, ele roda 30 km por dia. Em um ano, uma quantidade de gases de efeito estufa deste carro que roda 30 km por dia, nós precisaríamos de 17 árvores crescendo durante 37 anos para absorver todos os gases produzidos por esse carro a gasolina que rodou 30 km por dia. Você pode reduzir, andar de carro, você pode andar de transporte público ou também a pé ou de bicicleta em pequenas distâncias. A redução é um fator essencial para combater o aquecimento global, isso é fato. Nós podemos também repensar o consumo de produtos. O que isso tem a ver? A fabricação de qualquer produto ele envolve a extração, o processamento de matéria-prima, o uso de água, o uso de energia, tudo isso na produção. Além de gastos de combustível no transporte até as lojas. Todos esses processos causam a emissão de gases do efeito estufa. O que a gente pode fazer? Você pode repensar o seu consumo antes de comprar um produto novo, por exemplo. Pergunte-se, será que não dá para reaproveitar? Será que eu não posso usar um pouco mais? Repensar o seu consumo antes de comprar um produto seria muito legal. Outra atitude muito importante é combater os desperdícios. Restos de comida representam um grande desperdício e compõem a maior parte do lixo produzido no nosso país. Eles são depositados em lixões, os antigos lixões, nos aterros. Esses resíduos orgânicos emitem gás metano durante a sua decomposição. O metano é 21 vezes mais potente que o gás carbônico como gerador do efeito estufa. Então, o que você pode fazer? Você pode evitar o desperdício de alimentos, por exemplo, em sua casa, com ações bem simples, como por exemplo, planejar as compras para não comprar coisas a mais que podem estragar com o tempo. Isso é uma atitude bem simples. E agora nós vamos ver a segunda parte daquele vídeo, o que causa o aquecimento global, ok? Eu volto daqui a pouco. Para reduzir a emissão de gases de efeito estufa e limitar as mudanças climáticas, é necessário um esforço global. Todos os países devem se comprometer a reduzir o desmatamento e promover ações de reflorestamento, priorizar o transporte público de qualidade, ampliar a produção e incentivar o consumo de biocombustíveis, estimular o uso de fontes renováveis, como as energias solar e eólica, modernizar os processos industriais para torná-los menos poluentes e mais, reduzir a produção de lixo, investir na reciclagem e reutilização de materiais e melhorar as práticas agropecuárias. Governos e setores produtivos da sociedade têm que fazer a sua parte. Mas cada um de nós também pode contribuir adotando hábitos de consumo sustentáveis, economizando energia e dando preferência ao transporte público. É
importante ajudar na conscientização da sociedade e cobrar dos governantes o compromisso com as boas práticas ambientais para tornar a nossa Terra um planeta melhor de viver. Muito bacana esse vídeo, né? Essa animação, ela é muito interessante para mostrar como funciona o aquecimento global na primeira parte, e na segunda parte coisas interessantes do que podemos fazer. Agora nós vamos para a nossa segunda atividade. Depois de tantas informações que nós tivemos durante toda essa aula, vamos pensar para nós podermos responder. Quais são as atitudes que podemos contribuir para reduzir o aquecimento global? Vocês vão precisar registrar essa pergunta e depois registrar a sua resposta também. Um tempo para que vocês possam responder. Eu já volto.
E aí, estudantes, conseguiram? Você sabia que até o que você consome contribui para o aquecimento global? Sim, porque tudo o que nós consumimos, o que é produzido, utiliza recursos naturais, ele é transportado e também será descartado. Em todos esses processos tem o efeito estufa, os gases do efeito estufa sendo lançados de maneiras diferentes e de maneiras mais impactantes ou menos impactantes. Bom, estamos chegando ao final de mais uma aula de geografia, com muitas informações muito importantes. Vamos fazer essa revisão da nossa aula aqui? Hoje nós aprendemos sobre o aquecimento global, as queimadas, o desmatamento e também a emissão de gases poluentes. E também aprendemos as possíveis soluções para os problemas ambientais da nossa atualidade. Tudo bem? Bom, eu espero que vocês estejam se cuidando. Nos vemos numa próxima aula e um grande abraço do professor Tiago. Até mais!